Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o medo. Quantas vezes já desistimos de fazer algo porque geramos um medo em nós e antes mesmo de entrar em ação nós já perdemos a coragem? Entramos no modo fuga e abandonamos o barco, a missão, talvez algo que até seria o diferencial nas nossas vidas, mas nós abrimos mão pelo medo de começar. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. E o que é o medo? É uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. É essa sensação que nos traz a insegurança, é o que nos leva à reação de lutar ou correr. E diante disso nós perdemos o senso de racionalidade e nos deixamos ser completamente controlados pelo emocional. O medo é uma sensação terrível que esmaga a nossa esperança, embaça a verdade e aprisiona o nosso futuro. O medo ele nos faz perder a nossa essência e nos faz desviar do nosso propósito. Eu sei perfeitamente o que é o medo e eu já vivi inúmeros desafios, gente, mas o que mais me atormentou durante anos foi o medo. E o medo de muitas coisas, como medo de ficar sozinha, medo de altura, medo de agulha, medo de sangue, medo de encarar mudanças e o principal foi o medo de falar. Esse foi o pior dos medos que eu senti. E olha, medo de falar em grupos maiores, ou mesmo com grupos pequenos, meu medo era tão bloqueador que dependendo da pessoa que viesse conversar comigo, eu me sentia travada. Mesmo com uma pessoa só, não precisava ser um grupo maior que dois, não. Uma pessoa só, às vezes, me deixava travada. E, gente, eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista que eu fiquei tão nervosa que eu travei. E eu não me lembrava de nenhuma resposta naquele momento. Eu sabia as respostas, eu entendia sobre o assunto, eu sabia do que se tratava, mas, infelizmente, deu um lapso, zerou tudo. A minha mão suava e a sensação que eu tinha é que não havia nenhuma informação na minha mente. Sabe quando dá um branco, que você não lembra de nada? Foi isso que aconteceu comigo. E eu saí daquela sala frustrada, muito decepcionada comigo mesma. E eu tinha certeza, naquele momento eu tinha certeza que algum problema mental eu tinha. Mas não era simplesmente o medo. O medo, ele não tem misericórdia. Ele aparece nas nossas vidas, debilita a nossa mente e altera a nossa direção. Você pode estar vivendo com medo mesmo sem perceber. Como eu já disse, o meu maior medo sempre foi o de falar. E hoje eu entendo por quê. Satanás, ele sempre quis me calar, como ele quer calar você também. A linguagem falada, gente, é um elemento fundamental nas relações humanas. Como é que a gente se relaciona com alguém sem falar? A capacidade de usar as palavras de forma eficaz pode nos ajudar a conseguir ir a lugares que o nosso dinheiro não pode nos levar. Mas é exatamente esse o plano de Satanás: calar as vozes proféticas dessa geração, nos afastar de relacionamentos, é aprisionar as pessoas para que os propósitos não sejam cumpridos e pessoas não sejam salvas. E você sabe onde foi que surgiu o medo? O medo surgiu desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e tiveram medo de Deus. Satanás desenvolveu esse medo no coração do homem e ele foi crescendo de geração em geração. Erradamente, gente, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo. Na Bíblia, nós somos instruídos a desenvolver a prudência e não o medo. A prudência, ela nos livra de cair no erro. Já o medo, ele nos paralisa. Lá em Provérbios 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E a definição de prudência qual que é? É virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É cautela, é precaução. Em algumas versões da Bíblia, a palavra prudência ela é substituída por entendimento, discernimento, conhecimento, inteligência. Por quê? Porque quando não temos um conhecimento verdadeiro, temos um conhecimento baseado em crenças. O que são crenças? Coisas que nós acreditamos, coisas que fizeram ou falaram de nós e para nós, e é como se soubéssemos meias verdades, ou em muitos casos, muitas mentiras. Isso são crenças. Por exemplo, quando a serpente perguntou a Eva o que Deus disse, ela sabia meia informação vinda de Adão. Ela não tinha se aprofundado no direcionamento e buscado entender como proceder.
entender a fundo qual foi o direcionamento de Deus. Eva não foi prudente e o medo entrou no seu coração. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram medo de Deus. A prudência, ela nos leva ao conhecimento da verdade, e a verdade leva à destruição das crenças que nos paralisam e nos aprisionam no medo. A falta de conhecimento nos faz perecer. E como foi que o medo entrou no meu e no seu coração? Através de experiências ou histórias que vivemos ou ouvimos no passado, e mais especificamente na nossa infância e adolescência, como por exemplo, a ausência dos pais que nos causou insegurança e a insegurança nos causou medo. Outro exemplo, a falta de nos sentirmos confiáveis, eventos de agressão, excessos de críticas e muitos outros que eu não vou citar todos eles aqui. Esses eventos nos geraram diferentes medos e na vida adulta nós vivemos a consequência deles, gente, infelizmente. Ao vivermos essas experiências negativas, nós as arquivamos na nossa memória de longo prazo. E o que é memória de longo prazo? São aqueles eventos que de alguma forma eles foram fortes, foram marcantes, foram impactantes para nós e que nós não resolvemos, nós não externalizamos e automaticamente a nossa mente os guardou no banco de memórias da vida. Muitas vezes nós nem lembramos desses eventos, porém eles permanecem na nossa mente, causando estrago no decorrer da nossa trajetória e distorcendo a nossa visão sobre nós mesmos. Quando você tem uma crença errada sobre você, mal configurada de quem você é, chega o dia em que você é confrontada e necessita daquela informação, daquela habilidade em você, e a informação que você tem, ela é incompleta, ela é fraca, ela não é real, e isso te transmite insegurança e te empurra para a fuga que talvez você se encontre há quase toda a sua vida. Por esse motivo, a Bíblia nos instrui a buscar o verdadeiro conhecimento que traz a sabedoria e a prudência. Quando nós sabemos da nossa verdadeira identidade, os verdadeiros fatos e riscos, nós temos a oportunidade de traçar estratégias, contornar os caminhos e chegar ao verdadeiro alvo que nós desejamos, ao ponto final que almejamos. Isso é a prudência. Como desmistificar a crença do medo? Eu vou te dar uma dica hoje muito importante, bem completinha, e nos próximos vídeos a gente continua a falar do assunto, tudo bem? Vamos lá. Satanás, antes de levar Eva a pecar, primeiro ele sondou o conhecimento que ela tinha sobre ela e o conhecimento que ela tinha sobre Deus. Quando ele perguntou a Eva assim: é verdade que Deus disse que não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Satanás, quando ele perguntou isso para Eva, ele já sabia a ordenança de Deus muito mais do que ela. E Eva vai e responde: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que nós não podemos comer não, nem tocar nela, para que nós não venhamos a morrer. Ali Satanás pescou a sabedoria de Eva. Ele sabia que ela não sabia perfeitamente como era a ordenança. E é assim que ele faz comigo e é assim que ele faz com você. Ele vira para você e fala assim: ei, fulana de tal, Maria, Tamara, foi assim que Deus disse? Não tenta mexer no seu aí não, porque você já errou uma vez, você vai errar de novo e você pode cair, tropeçar e ser muito pior do que a primeira vez. É assim que ele faz, para nos colocar em dúvida a nossa coragem, colocar em dúvida a nossa fé. Foi assim que Deus disse? Não tenta não que você vai errar? Foi assim que Deus disse? Não tenta não que você pode cair e a coisa pode ficar muito pior? É isso que ele faz com a gente. Nos coloca no medo, e a nossa falta de conhecimento sobre nós mesmas, a nossa falta de entendimento, de prudência, nos faz realmente falar: foi isso mesmo que ele fez, não vou tentar. Foi isso mesmo que ele fez, não vou falar, porque eu posso errar, porque eu posso falar errado, e todo mundo pode me criticar. É isso que Satanás faz com a gente. Satanás, ele percebeu nas palavras de Eva a falta de conhecimento dela sobre o assunto questionado. Então, gente, tá aí a dica. O primeiro grande passo para desmistificarmos o medo nas nossas vidas é o conhecimento sobre nós e sobre quem nos criou. Ninguém implanta em nós uma identidade que nós temos plena convicção que não é a nossa. Por exemplo, eu tenho uma identidade cultural do Brasil. Ninguém me coloca em dúvida de que eu sou brasileira. E com certeza não colocam você também em dúvida. Mas e a sua autoidentidade? Você sabe quem você é verdadeiramente? Você sabe mais os seus defeitos ou suas qualidades? Dedique um tempo diariamente para você e busque se conhecer e conhecer sobre aquele que tem o perfeito amor que lança fora todo medo, o nosso Criador.
Anote suas forças, qualidades que você identificou ou que falaram que você tinha em algum momento da sua vida. Memorize-as, porque se você teve essa reação positiva em algum momento da sua vida, ela está em você, ela não surgiu do nada. Talvez ela está escondida, mas está. Foque nessas qualidades, leia-as diariamente e tente trazê-las para a sua vida novamente. Busque o conhecimento da palavra de Deus, não se deixe perecer por falta de conhecimento, de entendimento. Lute contra o medo com argumentos positivos, contrários aos que você tem. E com o tempo, a sua mente vai acostumando. Ela vai se adaptando a essas novas falas, essas novas rotinas, os novos hábitos. E por último, e não menos importante, traga aquele que te criou para a sua vida. Ele vai saber o seu verdadeiro funcionamento e ele vai te ajudar a caminhar na direção certa. Ele vai te ajudar, ele vai te dar entendimento, ele vai te dar sabedoria para confrontar o medo com as palavras corretas. Tudo bem? No próximo vídeo nós continuamos a falar sobre medo. Coloque em prática essas dicas que elas são poderosas, tá bom? Um beijo, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.